No vídeo de hoje eu vim para destruir a farsa que foi criada sobre o ninjutsu. Livros antigos, falta de registro de atividade. Ninjutsu não é uma arte marcial? Será que essas três questões aí definem a existência ou não existência dos ninjas? Definem que os ninjas não treinavam, não tinham habilidades marciais, não sabiam lutar? Essas três definições levantadas podem definir ou não a essência do ninjutsu? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou quebrar todos esses mitos para você. Eu sou Shihan Mauro do Kotatsu Dojo, tenho 24 anos de prática no ninjutsu, já visitei o Japão, já treinei com o mestre Hatsumi e vim aqui hoje para quebrar essa farsa que foi criada sobre o ninjutsu. Acompanhe essa entrevista com o meu sensei, Sensei Higashi do Japão, que tem mais de 18 anos de treinamento no Hombu Dojo, no Japão. A maior parte dessas pessoas assim que desacreditam no ninja, no ninjutsu, tudo isso, eu acredito que deve ter sido por algum historiador brasileiro que fez um vídeo, né, falando sobre que o ninja é uma farsa, que o ninjutsu é uma farsa, com base naqueles documentos. Então, com base naqueles documentos apenas, que são documentos mais modernos, mais novos, né? Com base naqueles documentos, então... Shinobi Sanshou, os três livros mais famosos, né, historicamente falando, é o Ninkiden, o Ninki e o Bansen Shukai, né? Sim. Os mais famosos. Os mais famosos. Existem muitas versões da criação deles, né? E o Bansen Shukai, uma das maiores coisas que as pessoas dizem aqui é que ele nunca foi um manual verdadeiro. Sim. Mesmo porque existem muitas cópias dele. Então, Sim. Ele é um manual, tá? Ele é manuscrito, tá? Mas existem muitas cópias manuscritas deles que foram vendidas naquela época, tá? Para ser mais preciso, né? No período Edo. O período Edo é quando já acabaram as guerras, né? O período onde se entra a paz entre os as províncias aqui, né? E um manual também escrito ali, vendido para todo mundo, né? Entendi. Então, se essa daí seria a prova, essa prova aí tá meio ruim, essa prova aí, né? Essa não é a melhor, sabe? Não. Existem muitos textos, tá? Sim. Eu não vou te dizer que o Bansen Shukai não tenha só tenha coisas inúteis, tá? Tem boas coisas inúteis, tá? Mas a gente não pode se basear em somente um livro, tá? Principalmente um grupo que foi vendido ao público, tá bom? Claro. Você acha que documentos históricos que vêm de uma época pós-guerra podem definir a essência do ninjutsu? Documentos que foram replicados e têm várias cópias diferentes. Será que esses documentos são confiáveis para que nós possamos entender a essência do ninjutsu? Como vocês viram, esses documentos não são confiáveis o suficiente para definir as atividades do ninja. Definir as atividades do ninja apenas por documentos que não são confiáveis e que não refletem a atividade do ninja na época em que o ninja atuava no Japão, não são provas confiáveis para que você possa definir a essência do ninjutsu. Falta de registros históricos que definem a atividade do ninja? Será que esse questionamento é correto? Vamos ver o que o Sensei Higashi tem a dizer sobre isso. Onde está o registro em cartório sobre o ninjutsu e como um ninja atuava? Segue essa explicação aí do Shihan Higashi. Sim. Ele foi um agente especial, digamos assim, né? No ninjutsu existem duas classes, que é Hakai e Cho. Cho é espionagem e Hakai é destruição. E todas essas duas classes, elas são utilizadas para a defesa da sua área, defesa da sua família, defesa do seu vilarejo, defesa do seu país, tá? Sim. E se uma pessoa que utiliza de operações especiais, infiltração, sabotagem, roubo, por que essa pessoa deixaria provas escritas? Vem cá, um assaltante aí no Brasil, ele tem o costume de anotar tudo e deixar isso para uma próxima pessoa, para ensinar isso para uma próxima pessoa. Os planos dele de roubar e os planos dele de assassinar a pessoa. Sim, claro. Tem esse costume, não? Não existe isso. Pois é, o ser humano, ele, independente da época que viveu, isso é óbvio, tá? Isso não é necessário nem argumentar, tá? Mas o que é que existe, tá? Existe documentos, tá? De alguns Han, que é como a gente chama de feudos, né? A gente tem os Han, né? Alguns Han que pedem
alguns tipos de espionagem para uma certa pessoa e existem registros dessa época. Sim. Tá? Existe, tipo, eu mandei tal pessoa para fazer tal espionagem em tal local. Certo. Agora, não existem registros de como e quando, os detalhes do que foi feito nessa operação. Que propósito o ninja deixaria registrado todas as suas missões? Se ele tivesse o interesse de registrar tudo e mostrar tudo que ele fazia, então para que esconder o rosto? Uma coisa é certa, não se aprende ninjutsu com pseudo-historiadores na internet. Se você quer aprender ninjutsu, você deve procurar a Bujinkan e visitar um local como esse. Somente através de um professor capacitado você vai aprender ninjutsu. O professor que é capacitado pela Bujinkan Japão tem esses certificados. Não precisa de muita coisa para quebrar esse questionamento. Um ninja jamais deixaria registrado as missões que ele atuou e para quem ele trabalhou e o que ele fez. Pelo óbvio, né? Será que os espiões da atualidade deixam tudo registrado? Seria certo os espiões deixarem registrado tudo aquilo que eles fizeram em suas missões? Para que isso pudesse, talvez, viesse a incriminá-los no futuro? Seria essa uma atitude correta? O que você pensa a respeito disso? Os ninjas não tinham uma arte marcial. O ninjutsu não é uma arte marcial. Será que está correto isso? Será que esse questionamento é correto? Vamos ver o que o Sensei Higashi tem a dizer sobre isso. Outra pergunta interessante que as pessoas sempre fazem também, né, que arte, né, que tipo de luta que os ninjas faziam? Olha, cada agente desse era infiltrado em feudo diferente. Então, por exemplo, se esse agente trabalha nesse feudo, ele vai aprender a arte marcial desse feudo também. Tá? No caso, as Além de, escolas, né, se a Sensei? gente for falar de épocas bem antigas, tá? Existem escolas de estilos de defesa pessoal para esses agentes. Tá? Sim. Inclusive, hoje nós temos. Porém, quando a gente vai entrar, por exemplo, em outras escolas como Shinden-ryu ou Shinden-Fudo-ryu, que existem aspectos, a gente pode entender que os ninjas que trabalhavam para aquelas pessoas naquele feudo, tá? Eles tinham como parte do dia a dia de aprender aquela arte marcial que eles usavam naquele feudo. Claro. E ele vai seguir a linhagem que está mais próxima a ele. Exatamente. Os ninjas praticavam os Koryu, as escolas antigas de guerra que se desenvolviam nos feudos onde eles viviam. Tais escolas como Kotoryu, Gyokoryu, Kumogakuri-ryu, Gyokushin-ryu são escolas de origem ninja, e nós praticamos essas escolas na Bujinkan. Uma pessoa que se diz historiadora ridicularizar um homem como Hatsumi Sensei e seu mestre Takamatsu não é digna de respeito. Hatsumi Sensei fundou a Bujinkan após treinar por 15 anos com seu mestre Takamatsu e se tornar Soki, herdeiro dos 9 estilos Gyokoryu, Kotoryu, Shinden-Fudo-ryu, Kukushinden-ryu, Gyokushin-ryu, Takagyo-shin-ryu, Kumogakuri-ryu, Togakuri-ryu, Gikan-ryu. Esses são os 9 estilos passados por Takamatsu a Hatsumi Sensei. Você já deve ter visto Hatsumi Sensei no seriado do Jiraiya. Hatsumi Sensei atuou no seriado do Jiraiya como uma forma de levar o ninjutsu para as crianças. Hatsumi Sensei é uma pessoa muito respeitada no mundo das artes marciais e possui muitas menções honrosas por várias autoridades do mundo. Como, por exemplo, essas 3 menções honrosas que você está vendo aí, vindas do Papa. Você conhece um artista marcial que recebeu uma menção honrosa pela luta pela paz? Pois é, Hatsumi Sensei recebeu. Acreditar num pseudo-historiador na internet que ridiculariza mestres antigos, não tem conhecimento nenhum sobre prática de arte marcial e usa documentos não confiáveis para sustentar a sua teoria, talvez não seja essa a melhor pessoa para explicar para você sobre ninjutsu. Se você quer aprender mais sobre o ninjutsu e sobre a arte ninja e como é a arte marcial que o ninja praticava, então siga esse perfil, porque aqui nós vamos falar para você toda a verdade. Por favor, se inscreve no nosso canal e vamos juntos descobrir a essência do ninjutsu.